Aula 4 do nosso treinamento gratuito. Nessa aula a gente vai abordar um dos aspectos mais importantes que você, iniciante, precisa entender. Então, sem mais enrolação, bora para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre uma das ferramentas mais incríveis do mercado financeiro, que é a ferramenta de Fibonacci, uma ferramenta com muito fundamento matemático, que pode fazer você desenvolver um operacional e ter uma alta assertividade, tanto operando Forex quanto operando opções binárias. Então esse vídeo ele é focado para fazer com que você entenda o fundamento da ferramenta e, principalmente, saiba utilizar ela de forma correta e de forma assertiva dentro das opções binárias. Então, bora lá. Então, já faz o seguinte, guarda esses dois nomes aqui, ó, duas figuras extremamente importantes para você que é trader ou quer se tornar um trader. Leonardo Fibonacci e Elliott. Leonardo Fibonacci, como você já deve imaginar, foi quem desenvolveu a ferramenta de Fibonacci e todos os cálculos, né? Então, os números que a gente tem aqui dentro hoje da ferramenta, ó, não são números aleatórios, tá? Eles existem por alguma razão. Não existe nada aleatório aqui. Cada número tem um fundamento específico para ele se encontrar ali dentro da ferramenta. Eu quero explicar isso aqui para vocês. Leonardo Fibonacci também é conhecido como Leonardo de Pisa, porque antigamente as pessoas, quando ganhavam renome, ganhavam certa relevância, elas também eram chamadas, né, pelo nome da cidade que elas nasceram, até para trazer prestígio para a cidade. Então, Leonardo Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, foi um dos maiores, ou o maior matemático da Idade Média, porque foi ele que introduziu na Europa e depois, consequentemente, se espalhou para o resto do mundo os números endoarados, né? Ou hoje a gente conhece como números inteiros, números reais, números naturais, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito e além. Mas antes de Fibonacci introduzir esses números, os números que eram utilizados eram os números romanos, né? Então tinha lá 2, 3, 4, infinito e além. Só que o que que acontece? Aqui nos números romanos não existiria, por exemplo, 61.8, 23.6, 38.2. Seria impossível. Ou é 61 ou é 62. Não tem meio termo, né? E aí Leonardo Fibonacci, ele tem que provar para as pessoas e para os matemáticos da época por que que esses novos números, eles funcionam melhor do que os números que eles já trabalhavam. E aí ele começa a desenvolver uma série de cálculos, uma série de sequências para provar. E dentro desses estudos e desses cálculos que ele faz, ele encontra, então, a sequência que fica famosa aí e conhecida como a sequência de Fibonacci. Inclusive, a gente consegue ver referência de Fibonacci em tudo na natureza. E quando eu digo em tudo na natureza, eu digo em tudo mesmo. A gente tem a ferramenta de retração de Fibonacci aqui no gráfico, mas existem muitas outras ferramentas com base no cálculo que Fibonacci fez, que Leonardo Fibonacci fez. Então você já consegue entender a dimensão do poder que essa estratégia, que essa ferramenta tem dentro de um operacional. Então, Elliott é nada mais nada menos do que o cara da teoria das ondas. Elliott é quem vai dizer que o mercado nem sobe nem desce em linha reta, que o mercado ele vai trabalhar em ondas, né? Então ele vai subir e vai cair, assim como a onda ela vem e termina, né? Então Elliott vai ser o cara da teoria das ondas. E dentro da teoria das ondas de Elliott, a gente não vai aprofundar muito, porque é uma teoria extremamente complexa. O mais básico dela é o ciclo impulsivo, que tem três ondas impulsivas e duas corretivas. Então, a gente tem aqui, ó, essas verdes aqui, ó, 2 e 4 são as ondas corretivas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem três impulsivas, que é a 1, a 3 e a 5, e duas corretivas, que são a onda 2 e 4. E aí, existem outras regrinhas. Quando uma é simples, a outra tem que ser complexa, enfim, mas a gente não vai entrar nesse aspecto, até porque entrar nesses aspectos mais complexos da teoria de Elliott não vai fazer a gente ser mais ou menos assertivo usando Fibonacci. O que a gente precisa entender é o básico, que é isso aqui, ó. Existe uma teoria que diz que o mercado não sobe e nem desce em linha reta, que ele vai trabalhar em ondas. E é justamente por causa dessa ideia que Elliott introduz Fibonacci ao mercado financeiro. Antes de Elliott fazer isso, não existia esse layout dessa ferramenta aqui, ó, para mercado financeiro. Quem cria isso aqui e introduz isso aqui nos gráficos é Elliott, certo? Para que que ele faz isso? Para que dentro da teoria das ondas dele, a gente conseguisse ter uma precisão maior do nível aonde vai acontecer
cada uma dessas correções aqui, ó, para que a gente pudesse saber, né, ter uma estatística maior para dizer, ó, aqui eu devo comprar, porque tocou tal nível de correção com base na matemática de Fibonacci. Então, com isso, você já entende que não é qualquer ferramenta, e sim uma ferramenta que tem muito fundamento matemático e técnico. Então, agora que eu já expliquei um pouquinho dos fundamentos, bora para a prática. E a prática aqui ela é extremamente simples. Olha, eu vou abrir diversos gráficos aqui com vocês para que a gente possa ver alguns exemplos, tá bom? E a primeira coisa que a gente precisa entender é onde nós iremos traçar Fibonacci. E nós sempre e somente iremos traçar Fibonacci em pernadas impulsivas. Lembra que existe a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5? A gente precisa identificar um impulso para pegar o ponto final da correção. Então, basicamente, o que a gente quer é isso aqui, ó. Esse aqui é o impulso. Eu quero traçar Fibonacci no impulso para saber aonde que vai estar acontecendo a correção desse impulso até que o mercado ele retome o seu movimento de alta ou de baixa. Então é esse ponto aqui que a gente quer descobrir utilizando Fibonacci. E como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar identificar essas ondas impulsivas. Então o que é uma onda impulsiva? Isso aqui é uma onda impulsiva, isso aqui é uma onda impulsiva, isso aqui é uma onda impulsiva, ó. Sempre que o mercado ele faz esse movimento bem direcional, como vocês estão vendo aqui, ó, impulsionou, ficou consolidado, impulsionou de novo. Sempre que ele faz esses movimentos, a gente vai considerar esse movimento uma impulsão. E quando ele começa essa correção, a gente confirma, ó, realmente é uma impulsão. Então agora que a gente já sabe o que é uma impulsão, deixa eu afastar mais o gráfico aqui, ó, para mostrar vários exemplos para vocês, tá? Ó. Aqui, ó, uma impulsão, posso traçar uma fibra aqui. Aqui, foi uma impulsão, poderia traçar aqui também. Aqui é uma impulsão, posso traçar uma fibra aqui. Aqui é uma impulsão, posso traçar aqui também. Então é basicamente isso que a gente quer identificar no gráfico para traçar a Fibonacci e pegar o ponto de correção. Impulsões. E aí, como é que a gente vai fazer? Imagina comigo que o gráfico ele fez isso aqui, ó. E aí começou a corrigir. Essa aqui é uma impulsão de alta. E aí imagine também que ele fez isso aqui, ó. E aí começou a corrigir. Essa aqui é uma impulsão de baixa. Como é que a gente vai traçar? Dentro das altas e dentro das baixas do mercado, tá? Dentro dos movimentos de alta, a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar do ponto mais baixo do movimento até o ponto mais alto. E aí a gente quer o quê? A gente quer prever aqui, com base nos níveis de Fibonacci, aonde que o gráfico ele vai tocar e respeitar. É isso que a gente quer. Dentro da Fibonacci de baixa, é a mesma lógica, tá? Ó, houve aqui um movimento impulsivo de queda. Vou traçar do ponto mais alto ao ponto mais baixo e vou, com base nos níveis de Fibonacci, buscar aí entender aonde que vai ser a correção, aonde que o mercado ele vai bater e vai voltar a cair. Então é basicamente para isso que a gente vai utilizar a Fibonacci. Então, a gente quer traçar ela na impulsão para identificar isso. E aí, a grande pergunta que surge é: Mateus, eu devo traçar no corpo ou eu devo traçar no pavio? Quais são os níveis corretos que eu devo operar Fibonacci em opções binárias? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é: Fibonacci, nós sempre iremos traçar da máxima para mínima ou da mínima para máxima. Então, quando eu falo máxima e mínima, eu estou falando de aonde que o movimento foi. Então, se o candle foi e retraiu, não importa, ele foi lá em cima. Então, ó, da ponta do pavio a ponta do pavio. É isso aqui que a gente quer. E aí aqui, ó, já nesse exemplo, ele toca e respeita as únicas duas, não, tem mais uma, mas isso eu vou deixar para o final do vídeo. As duas regiões que a gente vai dar prioridade nas nossas operações dentro do mercado de opções binárias, ó. O mercado vem, toca 50 e assim que ele toca 50, a próxima vela é vermelha. Então aqui nós pegaríamos um take. Aí o mercado, ele cai novamente, mas dentro desse mesmo traçamento de Fibonacci, ele toca o quê novamente? A 61,8. E é essas duas regiões que nós iremos dar prioridade para operar. 50 e 61,8. E eu já vou te explicar o porquê que a gente vai dar dando prioridade para essas duas regiões. A 61,8, vamos começar por ela. A prioridade principal, 61,8. Por que, Matheus? 61,8 e não 23, e não 38, e não 50? Porque a 61,8, se a gente fosse mais a fundo nos cálculos de Fibonacci, na sequência de Fibonacci, a gente ia ver a razão áurea e a gente ia encontrar um número de ouro. Joguem no Google depois, o número de ouro, que é esse número aqui, ó. 1,618. Esse número, ele tem muita referência matemática
ele é extraído de dentro dos cálculos de Fibonacci, ele é conhecido como número de ouro, e alguns matemáticos da época até brisaram um pouco mais além e chamaram esse número aqui de a impressão digital de Deus, porque ele tem muito fundamento matemático em muitas coisas. Então a gente dá preferência para o nível de 61.8, porque 61.8 acaba sendo, dentro do cálculo de Fibonacci, a região, o nível que tem maior fundamento matemático. Então, essa é a razão pela qual a gente vai dar preferência para as correções de 61.8. E a outra razão é que 50 não faz parte de Fibonacci. Se eu fizesse todos os cálculos de Fibonacci aqui com vocês, vocês iriam ver os números da sequência de Fibo, aí a gente ia aplicar a razão, e vocês iam ver que em momento algum aparece o número de 50. Mateus, se não aparece o número de 50 no cálculo de Fibonacci, o que 50% está fazendo aí? O 50% ele só aparece aqui porque quem introduziu o Fibonacci ao mercado financeiro não foi Leonardo Fibonacci, foi quem foi Elliott. E Elliott, na teoria das ondas, uma das coisas que ele fala é que as ondas tendem a corrigir pelo menos 50% do movimento. Então, ele bota a região de 50 para identificar 50% de todo esse movimento. Mas ela não faz parte do cálculo de Fibonacci. Mas ainda assim, a gente vai pegar operações a 50, principalmente se nós tivermos confluência. Mateus, eu não sei o que é uma confluência. Fica tranquilo que na nossa próxima aula eu vou te explicar melhor o que é. Mas a confluência é quando a gente tem um ou mais fatores mandando fazer a mesma coisa. Então imagina o seguinte aqui comigo, ó. Esquece o gráfico aqui no fundo e foca no gráfico que eu vou criar aqui, tá? Imagina que a gente tem isso aqui, ó. Esse gráfico. Esse gráfico, ele era uma resistência extremamente forte no passado. Então, quando romper, a gente vai acreditar que vai ser um suporte extremamente forte. Então, aí eu tenho um ponto, que é o pullback, né? Ó, rompeu a resistência lá no passado, voltou, reteste, pullback de alta, pullback. Primeiro fator mandando eu comprar. Segundo fator, a gente traçou uma Fibonacci daqui para cá e está no nível de 50 de Fibonacci. Então a gente já tem uma confluência. O pullback com 50%. E aí a gente tem aqui, ó, a terceira confluência, que é a linha de tendência. Então, confluência é isso. Quando eu tenho dois ou mais fatores mandando eu fazer a mesma coisa. Então, no caso aqui, estaria mandando eu fazer uma compra. Então, 61.8, tu pode operar sem confluência. Se tiver confluência, melhor ainda. Região de 50, só opera em confluência, tá bom? E para finalizar o nosso vídeo, eu quero te dar um bônus que não aparece aqui. Percebe, ó, que os níveis de Fibonacci que nós temos aqui são quais? Diz aí para mim. 23.6, 38.2, 50 e 61.8. E o 0 e o 100. Só. Percebe que, deixa eu dar até um zoom aqui, ó. Dos 50 para cima, a gente tem algumas regiões, né? Ó. E dos 50 para baixo, a gente só tem uma. Então existe uma região que não aparece aqui dentro da corretora, que ela fica nessa região. E eu vou te ensinar a identificar ela agora. O que você precisa fazer é basicamente traçar uma Fibonacci invertida. Essa Fibonacci que está aqui no gráfico, a gente traçou da mínima do movimento até a máxima na ponta desse pavio. Então, o que eu vou fazer agora é traçar uma Fibonacci invertida, que vai vir da máxima para a mínima. E aonde ficar a 23.6 da Fibonacci invertida é a região de 78.2, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a região de 78.2 de Fibonacci, que é a Fibonacci invertida. Então, nessa Fibo que a gente traçou, veja isso aqui, ó. O mercado tocou a 50 e rompeu direto, né? Aí ele foi aonde? Tocou a 50 e rompeu direto. Ele foi lá buscar 61. A 61 estava grandona para baixo, retraiu tudo, mas ainda assim terminou vermelha. A próxima tentou ser verde, mas ainda assim ela caiu, retraiu tudo e terminou vermelha. E essa vela que busca a região de 78, quando ela finaliza, olha o que acontece na próxima vela. Take. Então, a gente vai operar 50 em confluência, certo? 61.8 e 78.2,
que é a 23,6 da Fibonacci invertida, tá bom? E essa foi nossa aula de Fibonacci. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, manda para um amigo, faz um comentário aí. Matheus, muito top! Caraca, gostei! Faz um comentário para ajudar o canal a crescer e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí.